Bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga, a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria que nós recebemos você novamente em nossa casa, ainda que de forma remota, ainda que de forma virtual, mas sempre buscando levar a mensagem do Espiritismo, dessa doutrina tão maravilhosa, às pessoas, né, aos frequentadores do Centro Espírita, aos amigos da nossa casa. Então, é com muita alegria que nós recebemos você mais uma vez, né? Antes de a gente continuar, dar aqueles recadinhos habituais, né, de todas as nossas palestras, né? A casa agradecer primeiramente a harmonização, essa bela harmonização que foi feita, preparando o ambiente para que a gente possa entrar em sintonia com o momento, com a palestra, com o palestrante, nos acalmando, nos serenando, né? Agradecemos muito pela bela harmonização que foi realizada. Nós vamos, quem quiser, né, recadinho de sempre, quem quiser pegar o seu copinho de água, sua garrafinha de água, para ser fluidificado durante a prece, durante toda a palestra, fique à vontade para trazer, né, para que nossos mentores, os mentores individuais, né, os nossos mentores da casa, possam fazer essa fluidificação, né, servindo de um remédio para os nossos males físicos, espirituais, né, é sempre muito válido a fluidoterapia, a água fluidificada. A nossa casa, como todos sabem, né, continua com as suas atividades, não parou, mesmo durante a pandemia. Muitas passaram a ser feitas de forma remota. Atualmente, nós estamos retomando algumas atividades de forma presencial,
todas as segundas-feiras, às 19h30. As palestras já estão acontecendo de forma presencial. Então, às segundas-feiras, 19h30, nossas palestras já estão de forma presencial. E, como sempre, a gente faz aquele pedido. A casa continua tendo seus custos fixos, né, despesas com água, com energia. Então, a gente tem aqui embaixo na descrição aqui da página aqui conta, né, conta de banco, Pix, quem quiser fazer qualquer tipo de contribuição, né, à vontade, com qualquer valor, a gente sempre faz esse pedido, essa solicitação, para ajudar a manter a casa aberta, para ajudar a manter as contas em dia, com água, energia, funcionários, né? E, além disso, nós temos outras fontes, né, de captação de recursos para casa, como a livraria, que está disponível, que está aberta, a lojinha Maria Angélica, que também, né, é um bazar permanente da nossa casa. Então, quem quiser participar, aparecer, né, fazer a sua visita à casa, seja muito bem-vindo, né? Então, nós vamos fazer agora a nossa prece inicial, né, e em seguida a gente passa a palavra à palestrante de hoje, e eu vou apresentar logo após a prece. Então, vamos sentar numa posição confortável, fazer uma respiração profunda, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Criador de todo o universo, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, modelo e guia da humanidade, aos nossos mentores, aos dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz, por todas as bênçãos, por toda a luz que recebemos, que essa casa emana aos seus frequentadores, sendo um ponto de luz na comunidade do Guará, na comunidade de Brasília, levando um bálsamo, um lenitivo para as pessoas, né, para a comunidade, sendo um ponto de estudo, de oração, de trabalho, de cura. Pedir, Senhor, neste momento em que o mundo atravessa uma transição, em que tantos irmãos têm cumprido um resgate, seja pela pandemia, seja por eventos naturais, terremoto no Haiti recentemente, né? Esses irmãos que passam por grandes tribulações em países em conflito, como os nossos irmãos do Afeganistão. Nós pedimos, Senhor, serenidade, luz, paz, para entender os vossos desígnios. Que a gente possa ver além do agora, que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo para acontecer e que nós não estamos desamparados. Abra nossa mente, nosso coração para esse entendimento amplo, para que possamos ser gratos por tudo, inclusive por aquilo que a princípio nos parece um grande mal. Abençoe aos nossos irmãos, a palestrante de hoje, que nos trará belas reflexões, e que possamos estar em comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, hoje e sempre. E assim pedimos permissão para iniciar o trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bom, olá, né? Agora nós vamos apresentar, fiz um mistériozinho para apresentar a palestrante de hoje, mas é porque é uma pessoa muito querida, amiga da nossa casa, né? Acho que muitos já conhecem, é a Gesualda, trabalhadora aqui do Centro Espírita André Luiz, já trabalhou na valorização interior, já ministrou vários cursos aqui, né, na diretoria de assuntos doutrinários, né, participando de aulas do Livro dos Espíritos, de autodescobrimento, obra de Joana de Ângeles,
né? Então, sempre nos brinda com suas palestras. Atualmente, ela está morando nos Estados Unidos, já encontrou um centro espírita lá nos Estados Unidos para fazer palestra, ainda que seja para brasileiros, mas é nos Estados Unidos. E agora, hein, Gesualdo, está passeando pelo Brasil e a gente, como sempre, aproveitou a oportunidade para convidar a Gesualda para mais uma palestra para a gente, né, no dia de hoje. Bem-vinda, Gesualda. Prazer falar contigo. Obrigada, Paulo. Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade do trabalho, né, Paulo? Que sempre é muito bem-vindo, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Assim, a gente, Seja aqui, seja nos Estados Unidos. Né? A gente não te deixa. eu agradeço isso, né? E assim, bendita a tecnologia, né? Que nos fez nesse tempo de pandemia, mesmo de tão distante, poder participar de cursos, poder participar de palestras, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu é que fico muito, muito grata. Tenho muita gratidão pela casa, por toda a acolhida, pelo tempo que eu estive aí e por todo o tempo que estudei, que trabalhei, né, que criei todos esses laços assim de amizade que só fortalecem a gente, com certeza. É com muita alegria que a gente recebe. O tema da palestra hoje com a nossa irmã Gesualda é Prece da Serenidade, aceitação, coragem e sabedoria. Então, Gesualda, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço, né? Agradeço ao Paulo, agradeço a todos que nos assistem, né? Nesse momento, que tem essa oportunidade de compartilhar conosco mais um estudo, mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. E como o Paulo já anunciou, né? O tema que nós escolhemos para a palestra dessa noite é a prece da serenidade, né? E é bem sugestivo para esse momento em que estamos vivendo. Eu acredito que é sugestivo para qualquer momento na nossa vida, né? Nós precisamos de serenidade, tanto nos momentos em que nós consideramos de desafio, de testes, como também nós precisamos de serenidade nos momentos em que tudo se encontra tranquilo. Porque a mente serena, ela vai ter a lucidez de saber como agir, né, em todas as situações. E a prece da serenidade, ela traz três elementos importantíssimos para nós, que é a aceitação, a coragem e a sabedoria. Eu vou ler porque é uma prece curtinha e eu acho que é interessante, digamos, refrescar a nossa memória, né? Eu acredito que é uma prece muito conhecida. Até quando eu estava fazendo a pesquisa para a palestra, eu vi a prece em francês, eu vi a prece em alemão, eu vi essa prece em inglês e em português, e em espanhol também, né? Até porque, pela história da prece da serenidade, da oração da serenidade, não se tem ao certo quem foi que escreveu a oração da serenidade. Nós sabemos que os Alcoólicos Anônimos, o AA, ele utiliza, né, essa prece essa oração da serenidade, e em todos os encontros essa oração ela é declamada, né, e as pessoas com certeza se fortalecem muito nessa prece da serenidade. E há registros de que ela apareceu pela primeira vez em 1941, então, na década de 40 do século passado, né? Ela apareceu num jornal do New York Times, e nesse jornal ela estava numa sessão de obituário, então era alguém que, dando a notícia do falecimento de um familiar, colocou embaixo essa oração, essa prece. Mas não há uma certeza, digamos assim, né, de quem foi o autor. Ela já foi encontrada, inclusive, em outros países, como eu citei em outras línguas, na Alemanha, por volta do século XVIII, né, ela foi encontrada também, essa prece. Então, a gente não sabe a origem, mas nós sabemos os benefícios que ela nos traz. Com certeza, ela foi muito bem inspirada pela espiritualidade para trazer para nós aqui na Terra assim, esses três elementos tão importantes. E a prece diz o seguinte: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse,
confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Então, é uma prece que nos provoca, né, assim, muitas, muitas reflexões. E nós vamos iniciar justamente, né, pensando no seguinte: eu vou convidar vocês para, de maneira bem breve, pensarem em quantas coisas aconteceram hoje que vocês não tiveram o menor controle, que nós não tivemos o menor controle, né? Quantas coisas aconteceram dentro de nós, em nós, digamos, até no nosso próprio corpo, no nosso organismo físico, né? Nosso corpo físico, que não dependem da nossa vontade, né? Então, quantos órgãos hoje funcionaram involuntariamente? Né? Quantas coisas aconteceram no nosso corpo físico, células que morreram, né? Células que se regeneraram, né? E que isso não teve a nossa participação, a nossa decisão, digamos assim, né? De uma escolha naquele momento para que isso acontecesse ou não, né? Nós estamos agora nesse momento à noite, e por mais que quiséssemos, nós não poderíamos evitar que o dia terminasse e que começasse a noite. Então, são movimentos maravilhosos que existem na Terra, no universo, e que não dependem da vontade do homem, né? E é muito sábio que assim seja, é muito sábio que tudo esteja sob o comando das leis tão perfeitas e imutáveis de Deus, né? Leis que são estudadas no Livro dos Espíritos, né? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, e que são leis que realmente regem todo o universo, regem a nós, espíritos imortais, regem também a nossa constituição física, né? E essas leis são leis perfeitas que nós não podemos e não temos como alterar, né? E há várias coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle sobre elas. E é bom que nós pensemos dessa forma, porque não dependeu da nossa vontade, da nossa atuação. A noite sucedeu ao dia, né? Que, de novo, será sucedido pelo dia novamente, né? As transformações nas estações do ano, e como nós citamos as células do nosso corpo, o funcionamento de órgãos, né? E aceitar que nós não estamos sob o controle das coisas, que nós não estamos controlando, digamos assim, né? A maior parte da nossa vida é uma questão de sabedoria. Aceitar a realidade da vida como ela é uma questão de sabedoria. Nós temos no livro do Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele diz que aceitar a nossa realidade tal qual representa um ato benéfico em nossa vida. E ainda mais, ele diz que a aceitação, ela traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal de partida e realizar satisfatoriamente a nossa transformação interior. Então, vejam que coisa linda essa introdução, né, que Hamed nos traz nessa leitura no livro Renovando Atitudes. A aceitação, ela é fundamental para nós vivermos, para nós enfrentarmos essa realidade externa, mas principalmente, como ele diz, para nós também realizarmos essa transformação da nossa realidade interna. Nós não podemos mudar aquilo que precisa ser mudado, né, no nosso psiquismo, na nossa alma, na nossa estrutura emocional, sem primeiro nós aceitarmos o estado em que nos encontramos. Eu só posso caminhar a partir de onde eu estou. Então, reconhecer onde eu estou, quem eu sou, quais as características, né, que ainda me impedem de marchar de maneira mais leve aqui na Terra, né? Quais são os traços da minha personalidade que ainda me prendem a dores, a sofrimentos, né? É muito importante. E isso só é possível, primeiro, aceitando essa estrutura, aceitando esse meu nível atual de consciência, para que então eu possa ampliar um tanto mais a minha consciência para níveis, né, superiores, níveis de menos sofrimento, níveis de mais felicidade,
níveis de uma aventura realmente verdadeira, substancial, né? Então, a aceitação, como a prece nos traz, ela é de fundamental importância. Quando nós aceitamos a realidade da vida, do mundo como ele é estabelecido, essa escola bendita da qual nós fazemos parte, nós evitamos grande parte do nosso sofrimento. E isso se encontra no Evangelho, no capítulo 5, no item 13, o capítulo 5 é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E há uma partezinha que eu destaquei e trouxe para compartilhar com todos nós, né? Em que diz, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Então, esse trecho aqui, ele é muito importante para nós analisarmos e nos conscientizarmos. Se nós podemos abrandar ou aumentar o amargor das nossas provas, então como, apesar de não termos o controle de muita coisa, né, nós estamos enfrentando agora um momento que foi um momento ímpar na história da humanidade, né? Então, assim como nós, de repente, tivemos todos que permanecer o máximo possível em casa, nos isolarmos socialmente, né, uns dos outros, deixarmos de visitar familiares, deixarmos de ir até o templo físico, né? Porque o templo espiritual, ele está sempre conosco, né? Mas deixamos de ir ao templo físico da nossa religião, justamente porque estamos enfrentando esse momento agora. Então, o quanto esse momento nos mostrou que nós não temos controle de absolutamente nada, né? Há uma passagem do Evangelho que também fala do homem que queria abastecer os celeiros, né? E ele estava muito feliz com a colheita e todo o seu trabalho, a sua labuta, e aí nesse trecho do Evangelho é dito, mal sabe ele que essa noite a sua alma será chamada. Ou seja, ele supunha que tinha o controle, né, de toda a sua colheita, de toda a sua riqueza, e, no entanto, naquela noite ele deixaria o seu corpo físico. Então, isso é uma realidade que muitas vezes nos assusta, mas é a realidade da vida. E uma das leis que compõe essa realidade, e ela é tratada não apenas no budismo, mas ela também é uma lei que a doutrina espírita nos coloca, é a lei da impermanência, né? No livro também das leis morais, no livro dos espíritos, é trazido como a lei de destruição, e não que nós queiramos substituir a expressão utilizada por Kardec, mas entendendo essa destruição como transformação contínua que o nosso corpo físico passa, transformação contínua que o nosso planeta passa, transformação contínua que o nosso espírito, né, está sujeito a ela, graças a Deus, né, de evoluirmos, de crescermos, de nos expandirmos, principalmente na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de compaixão, na nossa capacidade de empatia, na nossa capacidade de incluir o outro, o nosso próximo. Então, essa lei da impermanência, ela faz parte da vida. Aceitarmos essa realidade, ela ajuda, né, justamente nisso que o item 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, que nós podemos abrandar o amargor das nossas provas. Ou seja, se nós nos revoltarmos, se nos tornarmos rebeldes, né, com a forma com que a vida está estabelecida de maneira tão sábia pelo Criador, se nós nos colocarmos de maneira orgulhosa, né, supondo que sabemos o que seria melhor, né, para nós, então, na verdade, nós estaremos aumentando o suplício, nós estaremos aumentando o nosso sofrimento. Daí nós fazemos uma distinção e enxergarmos que a dor realmente ela faz parte desse nosso plano evolutivo, ela faz parte dessa escola que nós pertencemos. O nascimento por si só é uma dor, né? E já, digamos, psicanalistas, né, da linha freudiana, né,
seguidores de Freud, e trabalham como o parto, né, ou o nascimento, sendo um dos primeiros traumas, porque o espírito passa aqui na Terra, né? Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morreremos, né? Os que amamos também partirão. E isso é o natural da vida. Então, trabalhar para que cada vez nós aceitemos essas realidades, aceitarmos essa impermanência de tudo que está posto, né, nos ajuda a diminuir esse amargor. Então, a revolta é justamente o oposto da aceitação. E assim como na revolta tem orgulho, na aceitação tem humildade. A humildade de que o que nós sabemos é muito pouco. A humildade de que o alcance das nossas vistas é nada. É nada perante, né, assim, todas as leis que nos regem, perante o que nós desconhecemos. Aquilo que conhecemos é infinito, infinitamente pequeno, é ínfimo, né? Então, essa aceitação, ela é uma prática, digamos assim, da humildade, ou seja, o reconhecimento de que nós temos muito o que aprender e crescer. Admitir, então, essa realidade da vida vai colaborar conosco. Há uma história, assim, até um tanto engraçada, né, que é contada, inclusive, por Monteiro Lobato em uma de suas obras. Eu me recordo, assim, no início, né, da adolescência, de ter lido algumas obras dele, e me recordo dessa história, em que ele fala que uma pessoa estava, assim, criticando a obra divina, né, e falando, eu não concordo com tudo como Deus fez, veja bem a jabuticabeira, né, uma árvore tão robusta, né? O tronco é tão forte, e aquela frutinha tão mínima, a jabuticaba tão pequenininha ali colada no tronco, né? Já o pezinho de melancia, né? Um talozinho tão frágil e um fruto tão grande, um fruto imenso, que o pé mal não consegue sustentar o fruto cresce já ali encostado no chão, né? E depois de fazer essas observações em relação à obra divina, ele então deitou embaixo da jabuticabeira para tirar um cochilo, né? E eis que uma jabuticabazinha cai do tronco, né? E bate ali na testa dele. Então, ao acordar com aquela jabuticaba pequenininha, naquele momento ele deu graças a Deus e pensou, que bom que não é a melancia, né? Então, essa é uma história, assim, bem infantil, digamos, mas nos mostra de maneira simplista, digamos assim, né? Como Deus é sábio nas pequeninas coisas da natureza e como aceitar que nós não conhecemos a causa, o motivo, né? Digamos assim, a razão pelo qual aquilo foi posto na natureza daquela maneira, aquilo está posto na nossa vida daquela maneira, né? Então, é uma atitude de humildade, essa aceitação. Até porque, geralmente, nós resistimos muito a aceitar quando nós estamos diante de uma circunstância da nossa vida que não foi planejada, quando nós somos pegos, digamos assim, de surpresa, né? Para enfrentarmos, e aí o nosso primeiro impulso, geralmente, é o de resistirmos à nova situação. É bem interessante que eu acredito que todos que nos ouvem nesse momento, e também me incluo, né, nessa perspectiva, nós já tivemos episódios da nossa vida que, quando aconteceram, pareciam um mal tão grande, né? Quando aconteceram, nos contrariaram na nossa infantilidade, no nosso desejo de fazer a nossa vontade ser prevalecida, embora no Pai Nosso, né, que a gente ora tantas vezes, a gente fala, seja feita a vossa vontade, né, Senhor, e quando a vontade divina é feita através das leis divinas, nós nos revoltamos, nós resistimos, nós julgamos que o pior nos aconteceu, e passados algum tempo, né, passados alguns anos, a gente então reconhece que aquilo foi o melhor, que embora nos contrariou, nos trouxe, muitas vezes nos provocou
né? Porque nos retirou do comum, do conhecido, da rotina, né? Do conforto, mas trabalhou pelo nosso progresso, pelo nosso crescimento. Através daquele episódio, muitas vezes, nós nos tornamos mais tolerantes, nós nos tornamos mais maleáveis, né? Nós nos tornamos mais compassivos, inclusive com a dor do outro, porque passamos por algo semelhante, né? Então, nos afinizamos, nos tornamos mais empáticos, mais compassivos, né? Então, tudo isso trabalha pelo burilamento do nosso espírito. E aí, resistirmos, fazermos esse movimento de resistência. O que é a resistência? Ela é justamente esse bloquear, né, o fluir da vida, como se a gente pudesse parar a vida com a nossa resistência, né? A resistência é uma força contrária que a gente tenta imprimir a uma situação. E nessa força contrária, nós gastamos energia, né? Tentando combater, tentando controlar, muitas vezes porque nós temos um movimento natural de evitarmos o sofrimento. Né? Nós temos um movimento natural de evitarmos o sofrimento, mas muitas vezes nessa resistência à vida e às transformações que ela traz, nós geramos mais sofrimento para nós mesmos, né? E a nossa tendência natural é resistir, mas às vezes com a nossa resistência nós prolongamos a situação. Quantas vezes, né, num desentendimento em família, numa situação que poderia ser resolvida de maneira mais fácil, mais simples, ela às vezes é uma situação que se complica pela nossa resistência em aceitar, né? Albino Teixeira, numa mensagem maravilhosa da psicografia do Chico, ele fala justamente sobre isso, que o que nós mais sofremos não é o familiar, que nós julgamos como sendo difícil, mas é a nossa inaceitação, né? É o nosso desejo de que aquela pessoa fosse diferente. Então, toda vez que nós não aceitamos, né, nós estamos, sim, gerando sofrimento para nós mesmos. E é isso que a prece nos diz. Essa prece da serenidade, na sua primeira parte, é isso que ela nos traz, que nós possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar. E o que é que nós não podemos modificar? Tudo aquilo que não está ao nosso alcance, no nosso controle, no nosso íntimo. Não há como mudar o nosso irmão, não há como mudar o nosso familiar, não há como mudar o nosso vizinho. Por mais que amemos, né, nós podemos orientar, nós conduzimos os nossos filhos durante a infância, na fase da adolescência, da juventude, nós exemplificamos, nós trazemos, né, à luz reflexões que são importantes no nosso lar, mas a partir de um momento, eles são individualidades, espíritos, filhos de Deus como nós, farão as suas escolhas, as suas decisões. Então, nem todo o amor do mundo, né, é capaz de fazer com que nós alteremos o outro sem que ele próprio participe desse processo de mudança. Se foi Deus que deu, né, essa possibilidade para que cada espírito faça as suas escolhas através do livre-arbítrio, seria muito arrogante da nossa parte querermos alterar as outras pessoas para que elas nos satisfizessem ao nosso capricho, ao nosso desejo, ou mesmo ainda ao nosso conceito de felicidade, né? Eu tive a oportunidade de, assim que eu cheguei no CEAL, no primeiro trabalho que eu participei, na valorização, né, pelas palavras do Jorge, que na época era do grupo que eu participei, me recordo de algo que me marcou muito e vou compartilhar com todos que nos ouvem nesse momento. Ele disse que, às vezes, quando nós queremos pontuar as nossas verdades, né, para os outros, as nossas verdades, elas acabam por humilhar, né, as nossas conclusões, porque elas foram tiradas pela nossa vivência. Então, deixemos aos outros também a possibilidade, porque Deus também deu aos outros, né, essa possibilidade de que eles exerçam o livre-arbítrio e também retirem das próprias experiências as conclusões e o aprendizado que precisam. Daí aceitar, né, é a recomendação da prece
para que nós tenhamos serenidade. Mas será que nós vamos aceitar tudo? E aqui fica muito claro, é aquilo que nós não conseguimos modificar. E em seguida diz, coragem para modificar as que posso. Então, há sim situações em que nós podemos atuar sobre elas, não reagir, mas agir sobre elas. Porque a reação, muitas vezes, ela é intempestiva, ela é impulsiva, e a reação, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, complica a situação, né? E, no entanto, essa coragem que aqui nos é dita, né, para modificar aquilo que nós podemos, é porque nós temos mecanismos de atuação aqui na Terra. Nós temos as leis humanas, que por mais que sejam imperfeitas, elas são leis que nós todos, como cidadãos, temos o dever de cumpri-las. Então, nós temos mecanismos aqui que são importantes, que nós respeitemos, e que busquemos, né? Muitas vezes em situações que sentimos os nossos direitos, muitas vezes, ou os limites, digamos assim, invadidos, os nossos direitos retirados. É justo que façamos isso. A doutrina espírita e o evangelho não nos pede que nós sejamos passivos. A doutrina espírita e o evangelho nos traz a importância de sermos pacíficos, Há no evangelho, inclusive, a recomendação de que sejamos, né, mansos como uma pomba, prudentes como uma serpente. Então, a prudência, né, e essa coragem que não é a agressividade, a coragem que não é a imprudência, a coragem que não é, digamos, esse ato, né, de agirmos de maneira intempestiva, de maneira agressiva, sem observarmos as leis terrenas e as leis divinas que nos regem. Então, é a coragem para nós buscarmos, né, naquilo que nós já podemos alterar, socialmente falando, né, injustiças, situações que nós podemos abrandar. Se o Evangelho nos pontuou, no item 13 do capítulo 5, que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, ele pode fazer o mesmo em relação às provas do seu próximo. Nós também podemos, sim, abrandar ou aumentar o sofrimento dos nossos irmãos, com o que pensamos, com o que falamos, com o que agimos, né? Com as palavras que endereçamos e com as nossas ações. E como nós estamos necessitados, né, de observarmos isso e de nos tornarmos um instrumento dessa diminuição do sofrimento e não do aumento do sofrimento aqui na Terra. Como nós estamos precisando nos tornar veículos da palavra que é pacífica, veículos da palavra que dulcifica o ambiente, veículos da palavra que leva esperança, que leva consolo, que leva otimismo, né? Veículos da ação que vai promover o angariar, né? Assim, simpatizantes para uma causa justa e, além disso, trabalharmos na caridade, no bem comum, na observação da justiça, do amor e da caridade, porque essa é a lei, e é a lei que vem na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, encerra justamente esse capítulo, né? Essa parte, aliás, do livro dos Espíritos, com esse capítulo da lei de justiça, né? De amor, de justiça e de caridade. Essa é a sequência. E olha que interessante, né? É a sequência, se nós falhamos no amor e falhamos na justiça, é por isso que nós ainda precisamos tanto do exercício da caridade, tanto da caridade material, quanto da caridade espiritual. Porque se observássemos verdadeiramente o amor e a justiça, nós estaríamos tão coerentes, tão em acordo com as leis divinas, que a caridade, ela seria já o amor em ação, a vivência do amor, né? Então, é muito importante nós pensarmos que nós precisamos, sim, precisamos hoje, inclusive, de coragem, a coragem de ser honesto, né? A coragem de ser uma pessoa que realiza aquilo que é certo, aquilo que é esperado socialmente para ser realizado, né? A observância das leis sociais, das leis que nos colocam numa sociedade civilizada, dita civilizada, né? Das leis que nos regem e que, de certa forma,
elas colaboram para que o caos não se estabeleça. Então, nós somos responsáveis por isso e precisamos de uma certa coragem para nos portarmos de maneira ética, de maneira mais moralizada, né? Não com falso moralismo, mas realmente com aquilo que nós já acreditamos. Nós trazermos isso para a nossa vivência, para que as nossas palavras não sejam palavras vazias, mas para que elas verdadeiramente expressem as nossas crenças mais substanciais, inclusive dentro da doutrina espírita. Mas a maior coragem, digamos assim, né? E aí nós temos justamente a transformação interior. É aquilo que nós precisamos mudar no nosso íntimo. É aqui que a coragem se faz maior. Porque se há algo que é possível modificar, é aquilo que nós trazemos na nossa alma, né? E que está realmente, digamos assim, sob a nossa responsabilidade. Essa é a tarefa para a qual nós viemos. Às vezes nós assistimos uma palestra espírita, né? É muito comum, às vezes, a gente falar, nossa, né, meu marido podia estar aqui para assistir, para ouvir isso, né? Ou então, nossa, como seria bom se meu filho tivesse vindo comigo, né? Ou às vezes a gente até chega em casa e numa certa prepotência, a gente chega a falar, né, para algum familiar, nossa, você devia ter ido hoje, né? Porque assim, a palestra foi toda para você. Quando nós é que estávamos lá, ou ouvindo, ou falando, como foi o caso hoje, né? Estudando, preparando alguma coisa com antecedência, ou seja, para nós, é para nós aquilo, né? Porque a nossa tarefa aqui na Terra não é, por mais que nós colaboremos uns com os outros, não é de mudar o outro, mas é a da mudança íntima, é a de nós assumirmos nas nossas mãos, né, esse papel que é nosso, que é intransferível, que é o da transformação íntima. É isso que nos cabe. E é para isso que nós reencarnamos. É para isso que nós estamos aqui. É a nossa cura, né? É a autocura que nós estamos buscando aqui na Terra. Então, para isso, é necessário uma coragem grande. Talvez nós demonstremos muita bravura, né? Às vezes até muito mais barulho do que bravura. Quando é para exigir do outro, quando é para exigir das situações externas. E nos tornamos tão débeis, tão frágeis, né? Quando é para nós colocarmos com mais afinco, com mais determinação, com mais vontade, essa nossa mudança íntima. Então, essa é a coragem maior que nós devemos buscar. E, por fim, a prece nos traz a sabedoria para distinguir uma situação da outra. Como é que eu vou saber, né, aquilo que eu preciso aceitar e aquilo que eu posso e devo ter a coragem de mudar? Não há uma receita, né? Então, assim, nós vamos encerrar uma palestra sem darmos, digamos assim, uma receita, tal qual uma receita de bolo, né? Porque a receita maior é o Evangelho. Jesus trouxe. Se nós estivermos sintonizados com Cristo, se nós buscarmos no nosso coração, através da intuição, que é uma faculdade que é dada a todos nós, e é nessa comunhão com o Pai que nós vamos encontrar essa sabedoria. Vamos errar, tenhamos certeza. Muitas vezes nós vamos julgar numa situação que ali nós podemos agir, que ali nós devemos alterar, mudar, e depois nós vamos ver que ali tinha muito mais do nosso orgulho do que realmente do nosso papel de mudança. Então, essa experiência, essa sabedoria, ela só é construída a partir da experiência, né? Tem uma tirinha muito interessante de um monge perguntando para o mestre, né? Ele pergunta, como adquirir sabedoria? Né? E ele fala, através da experiência, né? E como, no caso, vivenciar essa experiência, né? E o mestre diz, a partir do erro. Então, não existe sabedoria através de outro caminho. Essa é a nossa trajetória, da simplicidade e ignorância para a perfeição e a sabedoria. Um dia seremos espíritos sábios, né?
Estamos nessa vida pela misericórdia de Deus, que nos concedeu a oportunidade de renascermos. E esses sentimentos, né, de estarmos meio perdidos, desconectados, devagarinho nós vamos trabalhando com a prece, com a oração, para adquirirmos serenidade, para nós trabalharmos em nós a resignação, a aceitação, e nós sabermos que, buscando essas fontes profundas do amor, a que Jesus se reportou nos seus ensinamentos, no seu evangelho, né, nós vamos então desenvolver essa sabedoria. Eu quero apenas finalizar, já que era a oração da serenidade, tem uma prece linda de Divaldo, em que ele diz, pelo Espírito Joana de Ângeles, né, em que diz, serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno, ou seja, só a sabedoria nos trará serenidade, a serenidade verdadeira, real. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. E Alberto Almeida diz, mais importante ainda, sabendo o que a vida deseja dele. A serenidade harmoniza, exterioriza-se de forma agradável para os circunstantes, inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da sua luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deveria estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas, agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Que nós nos mantenhamos, né, buscando essa serenidade como uma meta da nossa vida, talvez até mais importante que a felicidade. Como encerra a prece da serenidade, porque ser feliz aqui é algo relativo. Ser feliz para a eternidade é o que nós alcançaremos com a nossa evolução. A gente fica até sem palavras, né? Depois de uma reflexão tão bela quanto essa que a Gesualdo trouxe para a gente. Só agradecer, Gesualda, por mais uma vez você nos brindar, né, com pensamentos tão profundos, tão belos. A prece da serenidade é linda, mas da forma como você nos trouxe, ela ainda fica mais linda, se eu posso assim dizer. Agradecer a participação de todos, né, em mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. Lembrar, né, para que nos sigam nas nossas redes sociais, as redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Mais uma vez lembrar que às segundas-feiras nossa casa voltou a ter palestras presenciais às 19h30, e que às quartas continua de forma remota às 19h30 e domingo também ainda de forma remota às 17 horas. E para finalizar,
fazer uma prece simples, diante dessa prece maravilhosa que a Gesualda nos trouxe aqui hoje. Senhor, dai-nos serenidade, dai-nos aceitação, dai-nos coragem, dai-nos sabedoria, Senhor. Do simples e ignorante à perfeição. Esse é o caminho que todos nós trilhamos. Agradecemos a oportunidade dessa evolução. Que saibamos aceitar a nossa condição no ponto em que cada um se encontra. Porque esse é o ponto que nós trabalhamos e merecemos por estar. Saibamos aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, com amor, com tolerância, para conosco mesmo. Porque o caminho de todos é a perfeição. E um dia todos nós atingiremos essa perfeição. Porque Deus é bom, sábio e justo. E não criou um filho sequer para ficar perdido pelo caminho. Obrigado, Senhor. Ser hoje e sempre conosco. Abençoe a todas as pessoas, a todo o nosso planeta, a todo o universo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.